A primeira oportunidade que eu tive para sair da CLT, eu não pensei duas vezes, eu simplesmente chutei o balde. Então, de repente, você também tem um sonho de empreender e sair do mercado tradicional, assim como eu, mas eu estou aqui para contar a minha história e te alertar para algo muito importante. Então, pessoal, eu tinha um sonho de empreender, assim como milhares de brasileiros, né? Na verdade, enquanto eu trabalhei na CLT, eu já empreendia. Eu vendia semijoias, eu vendia roupas, cosméticos, sempre fazendo algo para ter uma renda extra. Mas, na verdade, eu acho que o empreendedorismo, ele tá no sangue, né? Porque eu tinha um bom salário, né? Eu tinha bons benefícios, eu não precisava de uma renda extra, na verdade. Mas eu queria essa liberdade, né, do empreendedorismo, e eu sou uma pessoa muito criativa. Então, isso tudo sempre me atraiu muito, né? Sempre com ideias, nem todas eu podia colocar em prática. Teve uma época, inclusive, que eu trabalhava na minha área de formação e num bom emprego, numa empresa, né, bem consolidada, e eu aluguei um espaço para ter uma loja, um box de roupas. Então, assim, aquilo tomava muito meu tempo. Isso demonstrava também a minha falta de experiência. Mas empreender é arriscar. O empreendedorismo necessariamente envolve tentativas de acerto. E nessas tentativas de acerto, você inevitavelmente vai falhar. E nessas falhas é onde a gente aprende, a gente aperfeiçoa, né? A gente vai criando mais experiência para não falhar de novo. Então, o empreendedor, ele está disposto, uma das características dele é a resiliência, né? Ele se recuperar diante de um desafio, diante de um problema, de uma queda, enfim. Então, eu estava ali sempre disposta a tentar. Só que sem um conhecimento financeiro, né? Sem um conhecimento de gestão, sem um bom aconselhamento, e tudo isso foi prejudicial. Até o momento em que eu encontrei meu marido, né? Nós começamos a nos relacionar naquele momento, ele já era um empresário, e eu vi ali uma oportunidade de realizar o meu sonho empreendendo. Então eu me firmei na possibilidade de apoio dele para que eu fizesse isso. E o universo conspirou para isso, porque na época o meu ex-chefe, ele se aposentou e fui convidada para mudar de setor dentro da empresa. E eu não aceitei. Eles falaram que eu poderia ficar muito à vontade, né? Então, na época, eu vi ali uma oportunidade de ser mandada embora, né? E ter todos os direitos. Hoje em dia isso não é mais possível, né? A lei mudou, existia uma forma de fazer acordos, enfim. E eu fui mandada embora, mas pela minha vontade, para quê? Para poder empreender. E de lá para cá, eu posso dizer para vocês, são mais de 10 anos e eu ainda não me realizei como empreendedora. Nessa minha jornada, no início dessa caminhada, nós abrimos um negócio juntos na área de gastronomia, um negócio caseiro, familiar, que fez muito sucesso. Mas também, apesar de eu ter feito um planejamento de negócios, a gente não tinha uma gestão e nem conhecimento financeiro. Então, a coisa não deu certo, porque você tem que ter aquela visão de investir no negócio, né? De não usar o capital, né? De ter saber administrar o fluxo do caixa, enfim, N erros. Eu acabei engravidando e a gente acabou fechando o negócio. Porque ele realmente estava crescendo, mas a gestão financeira não estava correta. E dali eu não parei mais.
Então eu absorvi uma mentalidade que foi a seguinte: eu quebrei a ponte. Para a CLT eu não volto. Conheci o multinível e foi realmente muito bom para o meu desenvolvimento, porque a empresa ela oferecia muitos treinamentos, capacitação, treinamento de, não só de vendas, mas de desenvolvimento pessoal, grandes eventos, muito network. Então ali para mim foi uma escola, sabe? Eu sou muito grata ao multinível, não faço mais hoje, mas muito do que eu adquiri no empreendedorismo, a postura, a mentalidade, eu tenho gratidão porque foi o multinível que trouxe para mim. E durante esse período, eu comecei a ter contato com pessoas que tinham passado por uma coisa parecida comigo, que era sonho de empreender, apesar de estar no mercado tradicional. E todas essas pessoas relatavam a seguinte coisa: eu comecei a empreender ainda na CLT, ou ainda com o meu emprego, que eu ganhava pouco, e quando eu atingia um certo faturamento, quando eu atingia 3 vezes mais do que eu ganhava e vi que aquilo ali tinha uma certa constância, aí sim eu abandonei o meu emprego anterior. Eu larguei tudo para empreender. E eu fiz tudo errado. Eu não fiz isso, né? Então, o que me faltou? Me faltou uma referência, me faltou um bom conselho, me faltou humildade, visão, porque às vezes você tem coragem, como eu tive. Eu nunca tive receio de dar um passo de risco. Nunca tive de fazer um investimento, que na época eu tinha o dinheiro e fazia investimento em algo, em algum produto, algum serviço para poder vender. Mas e o risco, assim, e o conselho, né, de uma pessoa que já passou por isso? Então, a minha mensagem hoje aqui é: procure pessoas que estão no lugar que você deseja estar. Isso é uma mentoria, né? Hoje dá-se o nome de mentoria. É você conversar com uma pessoa que já passou por aquilo e que vai te dar o caminho das pedras para que você não cometa o mesmo erro. Não é muito melhor você não ter que passar por uma dificuldade para poder aprender uma lição? Não é muito melhor você se antecipar? Eu realmente achei que estava fazendo a coisa certa, né? E eu creio que nós podemos remir o tempo, né? Eu creio no que está escrito na Bíblia a nosso respeito. Eu uso a Bíblia como manual. Então, eu creio que tudo tem um propósito, mas a gente não pode terceirizar, né? E a gente tem que agir com inteligência, com prudência, com sabedoria, né? No momento em que nós vamos fazer as nossas escolhas. Não é porque a gente fez uma escolha errada que Deus vai botar a mão e vai mudar todo o cenário, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E no meu caso, eu realmente fui ingênua, né? Fui imprudente, posso dizer que imatura também. E isso tudo foi uma grande escola para mim, porque depois você tem dificuldade de se reerguer, principalmente quando você não tem uma reserva financeira. Principalmente para os homens, né, que são mais tipo, provedores, né, ou aquelas mães também que assumem os gastos. Então, não deixe a sua renda principal. Eu fiz essa loucura, talvez porque eu tivesse uma certa segurança na época, né, porque eu morava ainda com a minha família. Mas mesmo assim, isso não quer dizer nada, né? Você não tem que responsabilizar os outros pelos seus gastos. Você tem que assumir a responsabilidade, até para você estar apto, para você passar no teste, na prova e ir para um outro nível, né? Como é que uma pessoa vai para um nível de empresário que ganha bem se ela está dependendo ainda de terceiros, né? Está contando com a ajuda de outras pessoas. Isso não é justo. Isso não é justo. Combina com o perfil de um empresário? O empresário ele tem que se arriscar e se responsabilizar. E a pergunta que não quer calar: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria saído daquele emprego? Eu talvez tivesse saído. Mas se lembra daquela parábola, aquela história do barquinho?
Não sei se você já ouviu essa história, né? Que tem um cara que tá numa enchente, e aí Deus manda um bote, um rapaz com um bote. E aí ele fala, vambora, vambora, vamos se salvar. Ele fala assim, não, Deus vai vir me salvar, ele vai me livrar. Aí ele, tá bom, foi embora. Daqui a pouco manda um barquinho. Aí ele, vambora, cara, sobe aí. E o nível da água subindo. Ele fala assim, não, Deus vai me livrar. E aí o barco vai embora e ele fica. Depois mandam um barco maior, né? Uma barca, né? E aí ele, vamos embora, já tava cheio de gente, o cara vinha catando um monte de gente, e ele falou assim, não, Deus vai me livrar. E ele acaba morrendo na enchente. E aí, quando ele chega no céu, que aí ele pergunta, Deus, eu fiquei lá, e o Senhor não me livrou, eu acreditei, eu tive fé. E aí Deus fala, meu filho, eu mandei um bote, eu mandei um barco, eu mandei um outro barco maior, e você não veio. Então, essa experiência. Logo em seguida, eu recebi uma proposta para ganhar mais, só que era num bairro também longe, ia estar com a minha filha mais tempo, fugir daquele trânsito, daquele estresse todo que eu estava vivendo, era prioridade para mim. Talvez não fosse nem o empreendedorismo que estava ali no topo da lista, sabe? Mas era todo aquele estresse, enfim, que eu tinha no trânsito, aquela coisa toda. Porque nessa época, abrindo um parênteses aqui, eu já andava de moto, tá, pessoal? E esse aí vai ser um vídeo que eu vou fazer para contar para vocês as minhas aventuras de moto. Então, eu não aguentava mais aquilo. E uma grande amiga me fez o convite para eu trabalhar no escritório do esposo dela, ganhando mais, enfim, com todos aqueles benefícios, e eu deveria ter aceitado, porque era minha amiga, eu poderia ter aberto meu coração para ela naquela época, e enfim, e muita coisa diferente poderia ter acontecido, mas estou eu aqui, né? Não sou mais a mesma, amadureci bastante, aprendi muito, me capacitei nesse período todo aí de empreendedorismo, porque Deus foi generoso comigo, né? Me colocou no meio de pessoas assim exemplares, grandes empresários, pessoas com uma mentalidade assim, palestrantes, pessoas incríveis, treinadores de verdade, grandes empresários. E isso daí ninguém vai tirar de mim, né? Agora basta eu pegar tudo isso e aplicar na minha vida, nos meus negócios, também deixar um legado, passar isso adiante, transbordar na vida das pessoas. Inclusive eu vou deixar aqui uma dica para vocês que querem começar aqui no YouTube, vou deixar um link aqui na descrição e façam isso. Se você não tiver isso já em mente, busque alguém que esteja no lugar que você quer alcançar, um bom aconselhamento, uma referência, né, de uma pessoa que tem o sucesso que você almeja, e bola para frente, e você vai conseguir. Continua, tá bom? Obrigada por você estar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e segue, que a gente está começando aqui e vai trazer muito mais coisas novas para a gente se tornar melhor cada dia. Um abraço.